Oi, gente, tudo bem? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a este episódio que é para lá de especial. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente. Falaremos sobre decepção. Marcos, como você enxerga isso? Qual é a sua ótica, a sua visão sobre este sentimento, esta sensação? Como é para você falar sobre decepção hoje? Oi, você, Raimundo, meus amigos ligados aqui no Conexões, temas da vida. Olha, eu vou dizer uma coisa sinceramente, tem que ser na base da sinceridade sempre, né? Qualquer dia desses, eu vou separar um tempinho para chorar todas as minhas mágoas, todas as minhas decepções acumuladas que eu não tenho conseguido tirar do tempo para chorar devidamente. Porque decepções, ou a decepção, me parece, Raimundo e você, meu amigo internauta, faz parte, infelizmente, da nossa vida. E não é fácil. Vamos prosear sobre isso, claro, claro. Espera aí, vamos dar um pit stop aqui. E antes, o nosso telespectador, a nossa saudação ao nosso telespectador, ao nosso internauta, você ligado aqui no Conexões Temas da Vida. É muito importante ter você conosco, é muito importante os seus comentários. Nos siga lá no Instagram, né? Lá no Insta, @Conexões Temas da Vida, o nosso canal exclusivo lá no YouTube, Conexões Temas da Vida. Professor Raimundo, eu sou teu fã, hein? Aquela saudação, aquele abraço afetuoso, carinhoso para você antes. Com o coração se pede, com o coração se bate. Com o coração se procura, e é o coração, você já sabe, que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida. Hoje, Conexões Temas da Vida, tratando esse tema extremamente importante, porque acho que saber lidar com decepção não é fácil. E no nosso dia a dia, na rotina da nossa vida, faz parte. Você já se decepcionou, meu amigo, minha amiga? Quem não? Como é que você trata, como que você lida é, é, com as decepções da sua vida? O que é pior, hein, Raimundo? Ficar decepcionado com o outro ou consigo mesmo? É um prato cheio para você, que é poeta, meu amigo Raimundo Alves, que é psicanalista, professor. É, meu comandante, é um tema que nós precisamos pensar e trabalhar bem, porque mexe com todos nós. Decepção, como você lida com as suas decepções? Professor Raimundo Alves. Ô, Marcos, olha, é uma pergunta assim muito importante. E quando você faz essa pergunta, Marcos, a gente tem assim um instante, um momento de voltar para nós mesmos e, e e refletir. Porque quando vem do outro, tem um peso, claro. Mas quando está com você, quando é com você, foi você que não atingiu a expectativa que você nutriu sobre você mesmo. Você não deu conta. Marcos, certamente, há muitos amigos, amigas que nos acompanham que, Sim. para alguns, quando vem do outro é mais forte, é mais intenso, é mais difícil administrar. Há aqueles que, não, é quando vem de mim mesmo, é quando eu não consigo, eu não dou conta, eu não atinjo o alvo estabelecido por mim mesmo. Existem, penso, esses dois grupos, e Marcos, sinceramente, até agora, até hoje, eu não sei o que é mais difícil de administrar. Se é quando elas vêm de mim ou quando elas vêm de terceiro. Eu não respondi ainda essa pergunta. Talvez E, hoje eu responda. sim, sabe, você falou um ponto que me fez pensar aqui. Você associou a decepção com a expectativa. Me parece que as nossas expectativas quanto ao outro ou quanto a nós mesmos, a gente tem que saber lidar com essas expectativas. Porque a gente espera muito do outro e quando a resposta não vem como a gente imagina, vem a decepção.
E geralmente são decepções com pessoas mais próximas, mais queridas. Parece que a dor é maior. A dor da decepção machuca, incomoda. Me parece, no seu consultório, você como especialista, como terapeuta, ô Raimundo, as pessoas ficam machucadas, né, com as decepções. E existem alguns que dizem: ah, não, eu prefiro então ter mais, exigir mais de mim, esperar mais de mim do que do outro, que eu vou me aborrecer menos. Mas será? Será que aborrecer com você também não é mal? Não saber lidar, Raimundo, com os seus sentimentos, com as suas decepções, com as suas atitudes, e também não saber lidar com as decepções, com as expectativas que geram, né, nos seus relacionamentos com o outro. Eu acho que o ponto não é esse. A expectativa do outro ou quanto a mim mesmo. É como que eu trato isso emocionalmente, o meu coração, a minha vida. Como que eu, sabe, no meu dia a dia, eu percebo isso. Entender as minhas. Primeiro, entender que as minhas fragilidades, entender que eu vou errar, ué. Eu vou errar. Eu quero fazer as coisas com excelência, mas. E tenho expectativa também de excelência. Mas nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina e planeja. Tem até uma frase, eu vou repassar para você, Raimundo. Eu quero até que você, meu amigo, você, minha amiga internauta, do famoso Bob Marley, ele tem uma frase que eu achei muito interessante nesse contexto, desse tema. Ele disse: às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa e descobrimos que grandes mesmo eram sonhos e as pessoas pequenas demais para torná-los reais. Ou seja, cai a ficha, percebe que o sonho ele é interessante, ele é desafiador, ele é fascinante e tem uma expectativa de que grandes pessoas vão realizar esses grandes sonhos. E o Bob Marley parece que ele ficou meio decepcionado. Investiu tempo, né? E por fim falou: os sonhos são grandes, são grandiosos, mas as pessoas são pequenas. Claro, como que nós vamos desenvolver os sonhos, como que nós vamos construir as nossas vidas? Aí tem que ter esse equilíbrio. O professor Raimundo Alves, o que você pensa sobre isso? Você que lida no dia a dia com pessoas tão especiais, tão importantes, né, no seu consultório. Marcos, você sabe que enquanto você adjetivava a decepção, você falou da dor, não é? E eu acho que valeria também a gente acrescentar que a decepção causa ferida. Porque você trouxe bem essa ideia da dor, porque a decepção, sim, traz uma dor, talvez até um vazio, um questionamento, mas, sobretudo, também eu acrescentaria aí, Marcos, uma ferida. A decepção provoca uma ferida. E aí, quando você traz esse pensamento de essa pessoa que prefere, né, exigir mais dela, menos do outro, para evitar essa decepção. Bom, algumas possibilidades, Marcos, é que se a gente não tomar muito cuidado, a gente pode se tornar severo de nós mesmos, não é? E isso é um problema porque, como nós sabemos, nós sempre estaremos na nossa companhia, não é? Então, e estar na companhia de alguém que é muito severo é muito ruim. Então, talvez a gente precise encontrar esse equilíbrio, né? A gente precisa dar proporção às nossas expectativas e às nossas exigências, porque para a gente não sair do outro lado ferido, né? Decepcionado, assim, para baixo, né? Então, e a frase do Bob Marley é interessante, Marcos, muito interessante. O sonho é grande, mas talvez a gente apoiou em pessoas tão pequenas e aí traz decepção. E na sua fala, quando nós não tratamos essas feridas que as decepções trazem, né? Eu até pensei aqui, quando nós não digerimos, Oh, porque boa palavra, é algo, sim. a decepção ela não é de fora para dentro, né? Acontece, sim, situações externas, mas que vão provocar no nosso interior sentimentos. A gente vai digerir isso, lidar com essa decepção, porque
Às vezes você decepciona com um familiar, com o filho, ou com os pais, e é pior, né? Quando são pessoas tão próximas, geralmente são pessoas próximas. As decepções no casamento, as expectativas que são geradas muitas vezes no casamento, e a realidade do dia a dia, a rotina de um relacionamento a dois é bem diferente, às vezes, daquilo que a pessoa imagina, né, nos seus planos. Famílias diferentes, culturas diferentes, situações diferentes, duas pessoas se unem. Não é fácil, não, não é? E aí, não lidar, não saber tratar, ou guardar muito isso, a decepção pode trazer, eu acho que, mágoas, sentimentos, ou a pessoa se fecha, ou a pessoa ela trava, dá uma travada. Tem uma frase: nossos melhores sucessos acontecem depois de nossos, ou das nossas maiores decepções, o Raimundo internauta. Será? Talvez só os sobreviventes podem confirmar se essa frase, nossos melhores sucessos acontecem depois de nossas maiores decepções. Porque você superar decepções, porque você está falando, fala uma decepção, mas na nossa vida as decepções vão acontecer desde criança. A criança na escola, a criança em casa, começa a perceber uma leitura do mundo, da vida, e de repente vê que não é bem dessa maneira. E começa a se decepcionar, vê que não é assim. Talvez em casa é super querido, é super aceito, tem aquele relacionamento tão bem, tão agradável, tão afetuoso, chega em outro ambiente, o bullying, o preconceito, uma série de situações que a pessoa vai se decepcionar com o ser humano, deixar de acreditar no ser humano muitas vezes. Então isso é muito sério. As pessoas que nós mais temos afeto, elas vão. As decepções nessas relações, eu tenho a impressão de que machucam mais. E temos que saber lidar e relacionar e expressar esses sentimentos e superar isso. E entender o outro, se colocar no lugar do outro. A empatia talvez seja um bom remédio. O Raimundo Alves. E você, meu amigo, você, minha amiga aí, que nos acompanha aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida, por favor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O seu comentário é fundamental, concordando, discordando, dando like ou dislike, não importa. Queremos que você participe, queremos que você deixe o seu comentário no YouTube, nos siga lá no Instagram, faça a sua inscrição, né, no nosso canal no YouTube, é muito importante. Senão nós vamos ficar realmente decepcionados se assim não o fizer, né? Confira, você que nos acompanha no YouTube, dá uma conferida se você está realmente inscrito. Às vezes você inscreveu, por algum motivo não continua inscrito, né? Mas é muito importante ter você, a sua participação, o seu comentário. Meu amigo, sou teu fã, hein? Raimundo Alves. Marcos. Faça isso, por favor, senão isso pode nos decepcionar muito. Lidar com isso não é bom. Não é bom para nós. Não é bom. Pois é, ô Marcos, essas decepções acumuladas, elas são feridas que continuam abertas. E sim, você pensou bem, alguém que acumula decepções é alguém que pode sim acumular água. E aí eu conscientemente inverti água por mágoa, porque no geral é isso que a gente percebe. A mágoa é uma água que está a mar. É uma água que está parada. E a água parada apodrece. E traz dengue, né? Só coisa Inclusive, ruim. isso, que traz coisa ruim. Isso, perfeito. Então, as decepções não resolvidas, elas vão acumulando e elas vão gerar dificuldades. Portanto, trate-as, cuide. E sim, Marcos, empatia faz toda a diferença. Empatia, amor, porque o amor acaba compreendendo, né? É claro que você não precisava ter dado conta. Deixa eu lidar com o que eu nutri sobre você. É claro que você
Você não precisava fazer aquilo em tão pouco tempo. Deixa eu resolver isso comigo mesmo. Então, esse amor que compreende facilita muito. Agora, uma outra coisa, Marcos, que eu queria perguntar para o nosso ouvinte, a você que nos assiste, é qual foi a sua maior decepção? Nossa. Você já imaginou, você está falando sobre isso, às vezes nós temos as pessoas que nós admiramos, e Uhum. quando acontece um acidente, uma fatalidade, a gente fica. Quando Ayrton Senna, por exemplo, houve aquele acidente terrível, as pessoas colocavam muita esperança, né? Um grande campeão, as manhãs, os domingos pela manhã no Brasil, os que viveram a época sabem disso, era diferente, né? Com o sucesso, com o brilho do Ayrton Senna. E repentinamente houve uma grande decepção, né? São perdas assim que mexeu com o Brasil. Me recordo também do Tancredo Neves. Houve uma expectativa tão grande, havia uma grande expectativa, as, né, as eleições diretas, um grande movimento pelo país, e ele sequer assumiu a presidência, uma diverticulite, aquela situação toda. Sabe, são impactos, são situações que não tratadas e não trabalhadas, ou seja, socialmente, começando por nós mesmos, se nós não soubermos tratar isso, a gente, realmente, você disse a questão de ficar parado no tempo, estacionado, talvez a expressão ficar estacionado. Nós não fomos feitos para ficar estacionados, né? O navio não foi feito para ficar ancorado o tempo todo. O navio tem que romper os mares. Ele não tem momentos que tem que ir lá para o cais, para o porto, para poder fazer todos os cuidados necessários. Mas ele foi feito para desbravar os mares, e nós também. E a gente tem que saber lidar com isso. E as decepções podem, de certa maneira, se não tratadas, a gente quer ouvir você, sua experiência sobre isso, que você fez essa pergunta, qual foi uma decepção que marcou a sua vida, não é? Como é que você sobreviveu? Como é que você superou? Ou você está lutando com isso ainda? Você está lutando com esse problema, com esse sentimento, não consegue superar essa decepção? Porque pode acontecer, não é nada sobrenatural, não é um monstro, não é algo que você é uma pessoa de outro mundo, uma pessoa fraca, não. Há situações que, o Raimundo, você como psicanalista, que leva tempo para superar, para cuidar e para tratar. Se não houver realmente sabe, um entendimento, um desejo, um cuidado, uma terapia, muitas vezes, vai fazer toda a diferença, Raimundo. Sim. Marcos, é assim, decepções profundas, traumas profundos, episódios terríveis na mais tenra infância. Olha, isso exige tempo, dilemas profundos exige tratamento longo. Esta é a ideia. E aí, Marcos, no geral a gente ouve assim que a psicanálise trabalha com o passado. Não, a gente não trabalha com o que passou, a gente trabalha com o que ficou. E quando você faz a pergunta assim, olha, você já superou ou você ainda está nesse processo? É isso. Esse é o que ficou. Né? Não passou. Né? Não passou. Como passou se a gente leva para nossa cama toda noite? Então não passou. Né? Então vamos olhar para isso, porque se você está na companhia desses pensamentos, então atente-se, porque de fato não passou, não está resolvido. Tem algo que ainda lhe pertence ali. Então, cuidemos. E muitas vezes nós não nos damos conta, né? Que essas decepções, estamos presos a essas decepções, essas situações que aconteceram no passado e que então são Uhum. presentes, só que nós não conseguimos lidar, né, com esses sentimentos, não conseguimos tratar isso.
sim. E até mesmo criança, né? Eu vejo às vezes uma criança, você pergunta por que você está reagindo assim, por que você está com essa atitude? Aconteceu alguma coisa. Você percebe que aquela criança tem uma atitude assim, assim, e de repente ela muda o comportamento, a atitude, alguma coisa tem que questionar, ouvir, perceber, porque a criança não consegue ainda ter aquela maturidade emocional, né, para poder lidar com aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As redes sociais hoje é um absurdo, se não bem cuidadas e tratadas e acompanhadas no tempo certo da criança e do adolescente, pode trazer prejuízos. E eu trouxe aqui uma frase, eu quero trazer a frase do Cacique Belina com K, viu? Cacique Belina com K. Ele disse o seguinte, ele deixou uma frase, vende-se. Opa, vendendo o quê? O que o Cacique Belina está vendendo? Vende-se. Vende-se um coração triste, magoado, seminovo. O Cacique Belina está vendendo um coração triste, magoado, seminovo. E ele coloca lá motivo, decepção. A decepção faz a gente repensar muitas vezes a nossa vida. Desistir, voltar, retroceder, estacionar ou superar. E nesse sentido, eu acredito, Raimundo, aquela ideia de que as decepções podem contribuir para o nosso sucesso se nós superarmos, se nós encararmos e entendermos que faz parte da vida, que a gente tem que. Eu não gosto muito dessa expressão, a maneira como é dita, às vezes, vida que segue. A vida tem que seguir, mas eu acho que num equilíbrio, num crescimento, num processo de cura. A vida que segue carregando o fardo, que você falou das feridas, dos traumas, das decepções não resolvidas, não é vida que segue. Não é vida que segue, é uma qualidade de vida muito ruim. Então, lidar com isso, buscar conselhos, buscar pessoas, buscar terapeutas, profissionais, pessoas que possam nos ajudar. Eu, particularmente, eu já falei várias vezes, gosto muito, eu sempre busco nas páginas da Bíblia, pessoas que eu sempre encontro nas páginas da Bíblia coisas boas, importantes, que me dão direção, que me dão norte, princípios que a Bíblia traz, que a gente tem que saber aplicar para os nossos dias. Então, essa frase do Cacique Belina, ele está vendendo o coração dele triste, magoado e seminovo. E o motivo é decepção. E tem muitas pessoas assim, como o Cacique Belina, né? Que estão realmente desapontados. Eu acho que decepcionado tem a ver com desapontamento, que vai trazer um descrédito, um desânimo. Professor Raimundo Alves. Marcos, é profundo isso, né? Nossa, eu estou pensando aqui, é profundo. Talvez, Marcos, eu pontuaria a sua fala de... Você disse que essa vida que segue. Ora, a vida que segue, ela precisa ser inteira, né? Senão, a gente está carregando o que restou. Então, cuidemos disso também. E sabe, Marcos, essa frase do, do Cacique é interessante, né? O problema é que corações decepcionados podem ser vendidos por preço muito baixo. Nossa, agora... Impressionante. Boa, boa, boa. E aí não é e geralmente são. Porque, geralmente eu sou. Se você pensar bem, não é só emocionalmente. Quando você está precisando de um dinheiro, quando a pessoa escreve, está vendendo lá, vendo um veículo, um automóvel, motivo, situação financeira urgente. Uhum. Aí os aproveitadores vão chegar, os oportunistas. Não é? Opa, vou fazer um ótimo negócio, porque o cara está vendendo uma... Geralmente é assim, né? Uhum. A gente tem que... Às vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Poxa, eu quero pagar um preço justo. Você não pensa nisso. Quero pagar um preço. Eu quero tirar proveito da situação do outro. E sabe, os oportunistas emocionais de plantão estão por aí. Estão por aí. Eles existem, Marcos. É isso mesmo. Né? Os vampiros emocionais, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, quando você não está...
E até mesmo, de vez em quando a gente ouve pessoas assim, não, eu tive uma decepção amorosa e a pessoa não quer mais se envolver. Ela fecha, acha que toda situação vai ser igual. Então, não é verdade. Né? Não é verdade. Mas quando nós estamos vivendo um problema, o nosso problema é o pior possível e o maior possível. Até mesmo, a gente sempre fala isso, né? Quando você está na área de capelania, que eu gosto, que eu atuo, que eu sirvo, você fala com a pessoa, você quer ajudar uma pessoa, quer aconselhar uma pessoa que está passando por uma decepção, por um problema, você vai contar para ela uma decepção que você teve, um problema maior? Não. Cada problema é muito individual, é muito pessoal. E você quer colar, você está sofrendo por isso, mas eu conheço um caso de uma pessoa que está passando por uma situação 10 vezes pior. Isso não está ajudando, não vai ajudar a pessoa. Essa que é a realidade. Nós temos que nos colocar no lugar da pessoa, essa empatia que nós já citamos aqui. E aí tem uma frase também, o autor é desconhecido, ama o impossível, porque é a única maneira de não se decepcionar. Ama o impossível, porque é a única maneira de não se decepcionar. Não tem como se blindar. Eu vou me blindar, né? Vou colocar uma barreira emocional para que eu não me decepcione. Não tem como. Aí nós voltamos àquela ideia do equilíbrio. Não, nas relações interpessoais, nas minhas expectativas pessoais, que nós estamos falando sobre isso, eu tenho que ter, sabe, um entendimento, um bom senso. Às vezes eu faço expectativas muito além. Não pode ser dessa maneira. Vou ter problemas. Não. Então a gente tem que saber muito da nossa motivação, do nosso coração, o Raimundo Alves, que você, como terapeuta, e os profissionais de terapia, que precisamos muito de vocês, nos ajudam muito a compreender isso. Os nossos limites. Os nossos limites, é verdade, Marcos. E aí, Marcos, a gente assim, está sujeito a ouvir frases como estas que indicam que não passou, não está curado, não está resolvido. Você deu um exemplo assim muito bom de a pessoa que sofreu essa decepção, pensemos no campo amoroso, ela tende a achar que todos os próximos relacionamentos terão aquilo. Então, e no campo da amizade também, existe isso, né? O sujeito experimenta uma decepção, acha que está tudo resolvido, mas ele revela que não está, não confiando mais, assim, diminuindo o número de amigos. Olha, então, esta é a forma, essa é a maneira que você está dizendo que não está resolvido. Está resolvido, mas você não quer se relacionar. Está resolvido, mas você tem dificuldade para confiar no outro. Então, onde onde cabe essa resolução? Onde esteve ela? Onde está? Você tocou um ponto fundamental, que com a decepção vem a desconfiança, vem a falta de confiança. E restaurar a confiança não é fácil nas decepções. A intensidade da decepção, uma frase aqui do Iso Rocha, ele diz o seguinte: a intensidade da decepção é proporcional à amizade, ao afeto, ao amor e ao carinho que você tem por quem lhe proporcionou tal dor. Ou seja, é proporcional a essa intensidade, esse sentimento de decepção, de acordo com quem provocou essa decepção. Então, quanto mais íntimo você é da pessoa, mais dor, mais peso traz para nós. E uma frase também, o autor desconhecido, ele disse: me decepcionei tanto com você, é tão triste lembrar quem você era e quem você se tornou. A pessoa fica decepcionada com o outro, você lembra como ela era e como que ela foi ao longo da vida, do tempo, da relação, mudando para pior. Isso pode acontecer. E às vezes são as expectativas também nos relacionamentos que nós falamos, o Raimundo. E por isso que muitos casamentos fracassam. Porque no casamento as expectativas são muito altas às vezes. Entender o outro, respeitar o outro,
saber das limitações, se colocar no lugar do outro, não é fácil muitas vezes. E quando o príncipe não é mais um príncipe e vira um sapo, muda, né, com as atitudes. Se nós formos levar no dia a dia os sentimentos por causa de uma situação ruim assim, aqui, momentânea, se não lidarmos com isso, isso vai acumular. Você usou essa expressão, isso vai trazer um acúmulo, né, que vai deixar aquela água parada. Então não é fácil. Não é fácil a gente entender que as expectativas precisam ser muito bem lidadas conosco, com o outro, com a empatia, com o amor, com o respeito. E essa triste, frase da Bárbara Cleide, ela reconhece, fala muito sobre isso. Eu estou triste, sim, e decepcionada, mas não com você, ok? Ela deixa claro. E sim comigo. E ela diz, não peço compreensão, e sim respeito. Então, às vezes a gente não vai compreender, porque não tem como compreender o sentimento, muitas vezes, do outro, mas respeitar, esperar, dar um tempo para trabalhar essa decepção, esse sentimento. E pelo menos a Bárbara Cleide, ela disse para o outro, eu estou decepcionada, mas não é com você, é comigo. É comigo mesmo. Então, e lidar com esse sentimento para poder a vida seguir, e você disse certo, não fragmentada. A vida não pode seguir fragmentada. Ela tem que seguir por inteiro. E aí, precisa de muito apoio, muita terapia, às vezes, muitas pessoas que podem nos apoiar, né? E é isso aí, Raimundo, que é importante a gente, nesse tema decepção, que merece, né? Não só um podcast, mas vários. E queremos ouvir o que você pensa sobre decepção. Coloca, por favor, lá no nosso canal no YouTube, o que você pensa sobre decepção, coloque lá uma experiência sua, como você lida, como você tratou com a decepção, como você está vivendo a decepção na sua vida. É importante isso. E nos siga também lá no Instagram, né, no Conexões Temas da Vida, @Conexões Temas da Vida, Raimundo Alves. Pois é, Marcos, eu ouvindo você falar essas coisas tão profundas, tão importantes, eu fiquei pensando assim, o que é então, o que a Bíblia diz sobre esse tema? De fato, a Bíblia diz o salmista, né, no Salmo 119, 105, que é lâmpada, é luz para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E há muitos anos que eu aprendi a ler as páginas da Bíblia, a meditar, a refletir, a conversar com pessoas com a Bíblia aberta, e tem feito a diferença na minha vida. Nós estamos falando sobre decepção, e quando Jesus veio a este mundo, ele passou por várias decepções, mas várias. Ele teve atitudes dos outros decepcionantes. Mas a maneira como Jesus lidou com as decepções, Raimundo e meu amigo, minha amiga internauta, é maravilhoso. Jesus, de fato, é o nosso modelo para tudo. Tudo na vida, você quer crescer em qualquer área de sua vida, olhar para o Jesus que se revela na palavra de Deus, na Bíblia, faz toda a diferença. E aqui no capítulo 26 de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 36, Jesus estava chegando aquele momento que Jesus seria traído, Jesus seria condenado injustamente e seria colocado na cruz. Uma morte horrível, dolorosa. Jesus sabia disso. E ele estava se preparando, ele tinha chegado em Jerusalém e entrou naquela cidade com este propósito. Sabia que chegara o momento dele, o propósito, o motivo pelo qual ele viera a esse mundo. Esse sacrifício na cruz por nós. Então, aqui no capítulo 26, no verso 36, diz que Jesus, no verso 36, ele levou os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E ele levou com ele, né, o Pedro, o Tiago e o João. E ele ficou triste. Nós falamos sobre... Jesus ficou triste. E Jesus ficou até com angústia. Porque
Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem também. E ele sabia que ele teria que passar por um momento extremamente doloroso, difícil e vergonhoso, que seria ser morto na cruz. Então Jesus, ele vai fazer aquilo que é um princípio para nós, é um exemplo. É um grande ensino para nós. Está decepcionado? De vez em quando temos um negocinho, está nervoso? Está assim, vai pescar, não é? Você já viu a placa de caminhão? Tá nervoso? Vai pescar. Mas eu falo, está nervoso, está angustiado, está triste, está decepcionado? Vai orar. Conversa com Deus, em primeiro lugar. Fala com Deus dos seus sentimentos. Fala com Deus que você está aborrecido, que você está chateado. Até mesmo, fala com Deus que você não está entendendo o que está acontecendo, por que Ele está permitindo isso na sua vida. Não tem problema. Deus quer te ouvir. E Jesus, então, ele disse para os seus discípulos no verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sentiu, teve um sofrimento tão grande pela cruz, pela chegada da cruz, que ele falou, a alma dele entristeceu-se profundamente, porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele anda um pouco, ele se prostra sobre o seu rosto, né, no verso 39, e ele continua orando, ele diz, meu Pai, se possível, passa de mim essa situação, esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus não estava decepcionado com o Pai. Jesus sabia o motivo pelo qual ele vinha. Ele está dizendo, neste momento eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, Pai. Mas seja feita a sua vontade. Isso é impressionante. Essa atitude de Jesus, seja feita a sua vontade. E ele volta para os seus discípulos no verso 40 e os encontra dormindo. E ele falou, ô Pedro, você não pode ficar nem uma hora orando comigo, eu pedi. Sabe, é o motivo para decepção. Você chama um amigo, uma pessoa, pois você não deu conta. Então Pedro, ele tinha dito antes de tudo acontecer, né, do jardim de Getsêmani, antes da condenação, eu estou pronto até para morrer contigo. E Jesus falou isso. Assim, o sentimento de Jesus, ele queria que aquelas pessoas entendessem a importância do momento e da oração. E eu quero dizer algo para você, meu amigo, você, minha amiga internauta, meu amigo Raimundo Alves. A oração é conversar com Deus, a dependência de Deus faz toda a diferença na sua vida. Eu desafio você, que está passando por momentos difíceis, ora, conversa com Deus. Chama pessoas que são pessoas de oração, pessoas que seguem Jesus, o Jesus que se apresenta na Bíblia. Fala com elas, me acompanha aqui, mas não fica como Pedro dormindo, não, né? Vamos orar, me ajuda neste momento. Eu quero superar essa decepção, esses sentimentos ruins. E sabe, para colocar uma vírgula nessa reflexão, o Raimundo e meus amigos internautas, quando Jesus morreu na cruz, ele foi para a cruz. E nós vimos que Jesus, antes dele ir para a cruz, quando o galo canta, os olhos de Pedro e de Jesus se cruzam. O Pedro ficou decepcionado com ele mesmo, né? Sentiu, mas ele se arrependeu profundamente. E a atitude de Jesus é algo extraordinário. Isso não é humano, de fato. Jesus é 100% homem, 100% Deus, porque é inconcebível o que Jesus vai fazer. Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia, ele encontra com Pedro, ele encontrou com várias pessoas já ressuscitado. E ele vai olhar para Pedro e falar, Pedro, você me ama? Você lembra que ele falou 3 vezes com Pedro, né? Você me ama, Pedro? E ele diz, ô Pedro, cuida. Ô Pedro, cuida das pessoas. Ajuda elas na vida emocional, na vida espiritual, a elas encontrarem o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, Pedro. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Então, em vez de Jesus, sabe, criticar, apontar o dedo e falar assim, olha, eu estou decepcionado com você, você não vale nada, na hora que eu precisei, você não orou comigo, e na hora que eu precisei, você me negou 3 vezes e disse que não, que estava pronto para morrer. Não, Jesus olhou para ele e disse, cuida, você é importante para mim, Pedro, e todos são importantes para mim. Então, Raimundo, o internauta, fica com essa mensagem para os nossos corações. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
Eles têm um olhar diferente para nós. Eles lidam com as decepções de uma maneira totalmente diferente. Eles olham para nós com um olhar, com um coração perdoador, misericordioso. Então, que você tenha no seu coração um olhar de perdão para as pessoas, de misericórdia. Não é concordar com os absurdos, com os erros, mas tenha misericórdia, perdoa as pessoas. Não é concordar com aquilo que elas fazem de errado, mas ama as pessoas. É o que Jesus fez. Jesus não concordou. Ele falou, Pedro, você não pôde ficar nem uma hora, mas ele amou intensamente. E o Deus que nós servimos, o Deus que se revela nas páginas da Bíblia, em Jesus Cristo e através do Espírito Santo, é esse Deus. Então que o amor de Deus, que o amor de Jesus possa ser muito real na sua vida e que você possa trabalhar bem as suas decepções e que elas vão se tornar em oração de grandes vitórias, de perdão e de, sua vida vai ser iluminada através da sua fé em Jesus. Deus nos abençoe. Raimundo Alves, como sempre, é um prazer estar com você nesse podcast, você internauta, e vou colocar uma vírgula, deixando aquela minha saudação, e ao final o nosso Raimundo Alves vai deixar suas considerações finais sobre tudo. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre de bem com Deus, de bem com a vida. Na farmácia de Deus, nunca faltam remédios para as nossas dores e feridas. Fica essa mensagem aqui do Irismar Oliveira. Na farmácia de Deus, nunca faltam remédios para as nossas dores e feridas. Grande abraço a todos. Ô, Marcos, que alegria boa poder estar aqui. Que alegria, meu amigo, minha amiga, poder dividir esse momento com você. Obrigado pela sua companhia. Marcos, como é bom saber que existe essa farmácia. Que bálsamo. Obrigado, amigo. A gente se vê no próximo episódio.